Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então agora nós vamos aprender como instalar o PHP no Windows. Bom, primeiramente você vai entrar aqui dentro deste endereço, onde tem os arquivos do PHP. E antes da gente baixar o PHP em si, nós vamos descer aqui do lado direito e vamos instalar o Visual C++. Aqui, se o seu sistema operacional for 64 bits, você vai baixar o x64, e se for 32, você vai baixar o x86. Aqui no meu caso é 64 bits, então eu vou clicar aqui. Ele fez o download do arquivo, vou dar um clique sobre ele, concordar. Em seguida, ele vai perguntar se a gente deseja instalar, eu vou responder que sim. E agora, ele já vai instalar aqui rapidamente o Visual C++. Prontinho. Agora nós vamos vir aqui e baixar o PHP na versão mais nova e essa primeira opção aqui que ele nos dá. Então eu vou clicar aqui em zip para fazer o download do arquivo do PHP. Prontinho, ele já está fazendo o download. Eu vou dar um Ctrl J aqui, que na verdade eu já tinha baixado ele antes, só para tornar mais rápido aqui o nosso processo. E aqui nós vamos ter todos os arquivos do PHP, porém ele ainda está dentro do arquivo zip. Eu vou utilizar aqui um Ctrl A para selecionar todos. Vou aqui, quando eu clico com o botão direito, ele me dá essa mensagem dizendo que o arquivo pode ser prejudicial, que a gente baixou na internet. Eu vou clicar OK e vou clicar aqui em copiar. Agora eu vou dentro de uma pasta do meu Windows, então aqui no caso C2 pontos, e vou criar, uma nova pasta aqui chamada PHP. Aqui dentro de PHP eu vou colar aqueles arquivos do zip. Então, estou extraindo os arquivos aqui para dentro dessa pasta. Legal. Agora que eu já tenho os arquivos do PHP, e a primeira coisa que nós vamos fazer será configurar o php.ini. Aqui no caso, eu vou configurar o meu php.ini pensando que eu vou rodar uma aplicação Laravel. Então, eu vou vir aqui e vou renomear primeiramente esse arquivo php.ini-development. Então, eu vou renomear aqui, tirar esse traço development do final. Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero fazer isso, eu vou dizer que sim. E agora aqui eu tenho um arquivo de configuração. Vou dar 2 cliques sobre ele. E aqui nós vamos procurar algumas linhas aqui e descomentar, ou seja, remover o ponto e vírgula da frente dessas linhas que nós vamos procurar, para que elas passem a ser lidas pelo PHP. Então, eu vou vir aqui, vou em editar, localizar, e aqui eu vou buscar primeiramente por essa linha extension dir. Então, vou dar o primeiro clique e o segundo clique. A linha que eu estou procurando é esta daqui. Então, extension underline dir igual a ext. Então, eu vou descomentar essa linha para que o PHP busque as extensões dentro dessa pasta ext na pasta PHP. Então, se nós olharmos aqui, nós já temos essa pasta aqui dentro, onde ele traz algumas extensões. Eu estou só informando que ele deve olhar dentro dessa pasta. Além disso, nós vamos descer aqui a página, vou rolando aqui, e nós vamos procurar a parte de configuração das extensões. Então, aqui, onde tem esses itens, essas linhas, começando com extension. Então, aqui eu vou descomentar 3 extensões. Então, eu vou descomentar esta linha, que é a extension file-info. Também vou descomentar esta outra linha aqui, que é a extension mbstring. E vou descomentar aqui essa última linha, que é a extension PDO_SQLite. Então, para a aplicação Laravel, nós precisamos aqui dessas duas extensões, a FileInfo e a MBString, e porque eu vou utilizar SQLite, banco de dados SQLite, eu descomentei essa linha. Se fosse usar, por exemplo, MySQL ou Postgre, eu descomentaria essas outras linhas. Prontinho, terminamos a nossa configuração, então vou vir aqui em arquivo, salvar, vou fechar aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos informar para o Windows que quando eu estiver na linha de comandos e digitar o comando php, eu quero que ele busque esse arquivo php.exe, que está na pasta aqui do nosso PHP. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em pesquisar, vou procurar por meu computador, botão direito, propriedades. Dependendo da versão do seu Windows, ele vai aparecer um pouco diferente, mas ele vai ter aqui do lado esquerdo, se dependendo da sua versão do Windows, essa opção configurações avançadas do sistema. Clicando sobre ela, nós vamos aqui em avançado e em seguida variáveis de ambiente.
Aqui em variáveis de ambiente, nós vamos vir neste segundo quadro e vamos clicar aqui na variável path e vamos clicar em editar. Aqui nós vamos adicionar a pasta do PHP. Então, vou vir aqui, vou copiar o caminho. Então, quando eu dou um clique aqui sobre o endereço, ele me mostra o caminho. Vou copiar e vou colar isso aqui em uma nova linha. Prontinho. Desse modo, eu estou informando ao PHP que ele deve buscar o executável lá dentro dessa pasta. Se você estiver utilizando aí uma versão antiga do Windows, pode ser que isso apareça um pouco diferente. Eu vou dar um OK aqui. Pode ser que se você estiver utilizando a versão antiga do Windows, quando você clicar aqui em editar, ele mostre deste modo aqui, ao invés daquelas linhas. Se ele mostrar desse modo, basta você colocar aqui um ponto e vírgula, o caminho, então c:/php e mais um ponto e vírgula. Então, você colocaria desse modo aqui no final de todo o valor que ele tiver nesse campo aqui. Então, depois basta você clicar OK, OK novamente, OK e pronto, já configuramos aí o caminho do PHP. Agora nós vamos vir aqui, procurar pelo PowerShell. Aqui está ele, o Windows PowerShell. Vou dar um clique sobre ele e aqui eu vou executar o comando php-v. Prontinho, veja aqui que ele já mostrou a minha versão do PHP instalado, 8.0.3, ou seja, se ele mostrou desse modo para você, significa que está tudo funcionando corretamente aí na sua máquina. Você já tem o PHP instalado. Último detalhe que precisamos configurar é o certificado para se você for realizar requisições HTTP utilizando o CURL, ou também conhecido como curl. Então, como é que a gente faz isso? Aqui no navegador, basta você acessar esse endereço aqui. Bom, acessando essa URL, dando Enter, ele já vai baixar esse arquivinho na sua máquina. Veja que ele já baixou aqui. Eu vou mostrar a pasta onde está o meu arquivo, vou copiar ele e nós vamos colar dentro da pasta do PHP. Então, aqui no nosso caso, está dentro de c:/php. Muito bem, então aqui dentro da pasta do PHP eu vou colar esse arquivo. Legal. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui e vamos informar ao php.info que ele deve utilizar esse arquivo de certificado para o curl. Então, vou vir aqui no php.info, que é esse arquivinho aqui que nós já vimos, e aqui eu vou dar um Ctrl F e vou procurar por isso daqui, curl.cainfo. Então, vou procurar aqui a próxima e veja que ele vai mostrar essa linha aqui. Então, nós vamos tirar aqui esse ponto e vírgula da frente e em seguida vamos informar o caminho para o nosso arquivo. Aqui, para a gente informar o caminho, nós podemos colocar aqui duas vezes aqui aspas e nós colocamos aqui dentro. Então, nós podemos vir aqui e fazer o seguinte, o caminho nós sabemos que é esse e nós vamos juntar aqui com o nome do arquivo que a gente colocou. Então, o caminho da pasta mais o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo é esse. Bastante cuidado aqui que tem que ter a extensão .pen, Se no seu sistema operacional não estiver mostrando, se no seu Windows não estiver mostrando a extensão, basta você vir aqui em exibir, aí aqui em opções, na verdade não estou nem em opções aqui, em extensões de nome de arquivo, ele precisa estar ali mostrando o nome do arquivo. Então, ele vai mostrar aqui para você. Muito bem. Aí, ele mostrando aqui para a gente a extensão, nós vamos pegar o restante do caminho e vamos colar aqui. Então, agora nós temos aqui o caminho completo onde está o nosso arquivo. É importante que seja o caminho completo, como ele diz aqui na linha de cima. Muito bem. Agora eu vou salvar aqui. Vamos abrir novamente aqui o PowerShell, ver se não vai dar nenhum problema. Vou executar aqui o php-v novamente. Veja que ele não deu nenhum erro, então isso significa que o PHP já encontrou o arquivo ali e agora a gente pode fazer requisições HTTPS através do curl sem maiores problemas. Certo? Então agora sim, nós temos aí o PHP pronto para ser utilizado no Windows.